Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite. Ok. Então, nós vamos iniciar a nossa aula de Química de hoje e eu vou estar falando para vocês mais uma vez sobre, tá, as funções químicas, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje algumas coisas como os ácidos, as bases e os sais. Na aula passada eu falei alguma coisa sobre essas funções e eu disse para você que os ácidos são compostos covalentes ou moleculares que, quando dissolvido em solução aquosa, quando dissolvido em água, eles têm a capacidade de sofrer ionização, ou seja, a capacidade de se ionizar. O que é uma equação de ionização? Ionização é a capacidade de formar íons, ou seja, uma substância que ela é formada por moléculas, mas essas moléculas, né, sob a ação da água, elas podem ser quebradas, então elas podem gerar íons. Então nós vamos trabalhar, né, os ácidos diarrênios, tá? E aí a gente vê logo de cara o que é ionização, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um ácido, tá, na presença da água. Entre o hidrogênio e o cloro existe um par de elétrons que está sendo compartilhado. Esse par de elétrons ele está mais perto do cloro. Por que ele está mais perto do cloro? Porque o cloro é um elemento de alta eletronegatividade. Então, o par de elétrons está sendo compartilhado entre o hidrogênio e o cloro, está assim. Mas ele está mais deslocado para o lado do cloro. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo. Ou seja, esta força de atração do par de elétrons, ela vai aumentando à medida que você se desloca na tabela periódica da esquerda para a direita. Ou seja, à medida que você vai se aproximando dos elementos da família 7A, essa força de sucção de elétrons vai aumentando. E essa força que nós chamamos de eletronegatividade. Então, quando a gente joga na água, a água quebra a ligação do lado de menor eletronegatividade. Quando ele quebra essa ligação aqui, como consequência, ó, o par de elétrons que está mais deslocado para o lado do cloro, então o que acontece? Nesse rompimento, o hidrogênio perde o elétron dele e o cloro ganha. Ó, sinal negativo, indicando que o cloro ganhou. O sinal positivo indica que o hidrogênio perdeu. Então, você percebe que do lado de cá você tem molécula, do lado de cá você tem aqui, ó, HCl, que é molécula, não tem íon, a água, que é uma molécula, e aqui você tem dois íons, ó. Então, daqui para cá, houve uma ionização. Então, a ionização é a formação de íons. Se você pegar esse ácido aqui, que é um ácido oxigenado, perceba que aqui não tem oxigênio, esse ácido aqui, ele já é um ácido oxigenado, então você percebe que você tem dois hidrogênios. O que a água faz? A água quebra, tá? Essa molécula exatamente aqui, e ele vai separar o hidrogênio, ó, pessoal. Então, ele separou o hidrogênio aqui, ó, H+, e SO4-2. Ney, e esse número negativo que vem para cá? Aqui é a quantidade de elétrons que o oxigênio puxou, tá? Então, na hora que ele SO4-2, esse -2 aqui é a quantidade de elétrons que esse radical todo aqui ganhou. Então, ele ganhou 2. Esses 2, Ney, vieram de onde? De onde? Cada hidrogênio, ó, perde 1. Como eu tenho 2 hidrogênios na molécula do ácido sulfúrico, cada hidrogênio perde 1, então, ó, cada hidrogênio perde 1. Como eu tenho 2, então, -2. Então, o radical SO4 ganhou aí 2 elétrons. Então, você percebe que aqui você tem moléculas, aqui você tem moléculas, e aqui você tem íons, pessoal. Então, aqui você tem íons, tá? Então, você tem, ó,
2H+, e SO4, tá? -2. Então, você tem, tá, esses íons aí. Então, essa ionização aqui é que faz com que os ácidos formem substâncias, soluções eletrolíticas, pessoal. Se você tiver uma solução só de HCl ou só de H2SO4, sem a presença da água, você pode testar a condutividade elétrica dela, que ela não conduz corrente elétrica, mostrando que os ácidos são compostos formados por moléculas, são moleculares. E toda molécula é eletricamente neutra. Portanto, um ácido puro não conduz corrente elétrica. Porém, se você adicionar água, tá, a esse ácido, o que é que a água faz? A água quebra a molécula do ácido e individualiza, separa o hidrogênio do restante da molécula. E essa separação, essa quebra, força a formação de íons. E essa reação é chamada de reação de ionização. Então, ionização é a formação de íons. Aqui você tem H3PO4. Perceba você, ó, 3H+. Então, sai os 3 hidrogênios, ó, 3H+, mais PO4. Perceba que a quantidade de hidrogênio, tá? Aqui, ó, 3 hidrogênios, ele perdeu, ó, 3 elétrons. Cada hidrogênio perde 1. Por isso que o PO4 ficou -3. Então, você vai perguntar, Ney, a quantidade de hidrogênio vai ser exatamente esse valor negativo aqui, igual a esse valor negativo? Quase sempre, tá? Existem poucas exceções. Na maioria dos casos, você vai ter que a mesma quantidade de hidrogênio vai ser o mesmo número que vem para cá, ó, de forma negativa, tá bom? Então, você percebe que ficou 3H+, 2H+, e H+. Pessoal, ácido é isso aí. Todo composto que, quando colocado em solução aquosa, libera como cátion somente H+. Você percebe que aumenta a quantidade de hidrogênio, mas todo ácido libera como cátion, ou seja, como íon de carga positiva, sempre o H+, tá? Então, está aí a equação de ionização de um ácido. Então, veja só, classificação dos ácidos. Esta, pessoal, é a primeira, tá? E importante classificação dos ácidos. Então, esta classificação, ela separa os ácidos que apresentam oxigênio e aqueles ácidos que não têm, que não têm oxigênio e os que têm oxigênio. Então, quando um ácido ele apresenta oxigênio na sua molécula, eu digo que ele é um oxiácido, ou seja, um ácido que tem oxigênio em sua estrutura. Quando eu observo a estrutura, a molécula de um ácido, e não percebo a presença do oxigênio, ele é classificado como um ácido não oxigenado. Aí ele é chamado de hidrácido. Então, pessoal, os hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Perceba, ó, não tem oxigênio em sua estrutura. A ausência de oxigênio nos ácidos faz com que eles pertençam a essa classe de ácidos aí, chamados de hidrácidos, tá certo? Os ácidos, pelo contrário, que apresentam oxigênio na sua estrutura, ó, pessoal, a diferença, olha o oxigênio aqui. Então, esses ácidos aqui são ácidos oxigenados. Então, esse aqui é que nós chamamos oxiácidos. Então, teve oxigênio, oxiácido. Não tem oxigênio, não apresenta oxigênio na estrutura da molécula, ele é chamado de hidrácido. Beleza? Outra classificação, pessoal, importante, é quanto ao grau de ionização, alfa. Grau de ionização, alfa, esse símbolo aqui, ele serve para você classificar, tá, os ácidos de acordo, tá, com o grau de ionização. Se um ácido é forte, tá? Se um ácido é fraco.
Nos hidrácidos, você tem 3 ácidos fortes. Tem um mais ou menos moderado, que é o HF, e os demais são ácidos fracos. Nem o que eu chamo de ácido forte? Ácido forte, pessoal, é um ácido que tem muita capacidade de produzir prótons H+, produzir H+. Então, quando você joga um ácido na água, que ele libera, que ele produz muito H+, ele é um ácido muito forte. E essa força de um ácido implica em ele se destacar, né, em algumas propriedades. Por exemplo, o poder corrosivo dele aumenta. Por quê? Porque aumenta muito o H+. E o H+, ele é o radical funcional, galera, de um ácido. Então, o poder corrosivo, ele é consequência do radical funcional do ácido. O que é o que eu chamo de radical funcional? É a estrutura que tem na molécula capaz de determinar algumas características que seja marcante daquela função. Então, todo mundo sabe que o ácido ele é corrosivo. O ácido é corrosivo. Mas esse poder de corrosão ele vai se ampliando, pessoal, à medida que vai aumentando a quantidade de H+, o poder de ionizar. E esse poder de ionizar é que nós chamamos de grau de ionização. Esse grau de ionização é medido em termos de porcentagem. Então, vai de 1 a 100. Então, isso quer dizer que aqueles ácidos mais fortes, ele tem grau de ionização muito próximo de 100. Aliás, se você tiver 50 acima, a gente diz que o ácido é forte. Se tiver de 50 até 5, o ácido é moderado. E menor que 5, a gente diz que o ácido é fraco. Então, veja só. Hidrácidos fortes, nós só temos 3. Esse ácido aqui, que todos nós carregamos no estômago, ó, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Esses 3 ácidos são fortes. Esses três hidrácidos, ou seja, eu estou falando de ácidos que não têm, tá? Eu estou falando de ácidos que não têm oxigênio. Então, esses 3 aí são ácidos, ó, fortes. Moderado, você tem o HF, o ácido fluorídrico, e fraco, você tem os demais hidrácidos. Então, hidrácido que não foi nem o HCl, nem o HBr, nem o HI, é um ácido fraco ou moderado. Moderado só tem o ácido fluorídrico. Os demais são ácidos, tá, galera? Fracos. Então, veja só. Os oxiácidos. Existe uma regra prática que ela serve para a maioria dos ácidos. Você observando aqui, perceba nessa estrutura. Eu tenho aqui a estrutura de um oxiácido, onde X é a quantidade de hidrogênios e Y, tá, é a quantidade de oxigênios. Se você pegar e subtrair, tá? Se você subtrair, pessoal, ó, Y, que é a quantidade de oxigênio, menos a quantidade de hidrogênio representada aqui por X, se você pegar o número de oxigênio, diminuir do número de hidrogênio, essa diferença vai te dar a força do ácido. Veja só, se você subtrair a quantidade de oxigênio da quantidade de hidrogênio e o resultado for 0, é porque o ácido é fraco. Então, vamos pegar um oxigênio menos um hidrogênio, 0. Portanto, esse ácido aqui é um ácido fraco. Então, é uma maneira prática de você observar a estrutura da molécula de um ácido, subtrair a quantidade de oxigênio menos da de hidrogênio. Se o valor for 0, o ácido é um ácido, tá, fraco.
Se você pegar a quantidade de oxigênio, Y, quantidade de oxigênio, Y, subtrair de X quantidade de hidrogênio, vamos para cá. Quantidade de oxigênio, 4. Então, tem 4 oxigênio. Menos 3 dá quanto? 1. Então, se o resultado for igual a 1, é porque o ácido é um ácido moderado, chamado de médio também, tá? Então, esse aí é um ácido moderado, ácido fosfórico, não é? Esse ácido aqui, o ácido hipocloroso, é um ácido fraco, aqui é um ácido moderado. Esse ácido aqui é um ácido que você coloca nos refrigerantes para baixar o pH dos refrigerantes. Esse ácido aqui é o ácido fosfórico, tá? E o ácido carbônico que você coloca nos refrigerantes para poder liberar o CO2, aquele gás que fica dentro do refrigerante, tá? Que faz o refrigerante ter graça. O refrigerante só tem graça se tiver gás, tá bom? E aquele gás é o CO2. Agora, pessoal, vamos ver esse outro ácido, ó. Ácido sulfúrico. Você tem 4 oxigênios. Se você pegar 4 oxigênios menos 2 oxigênios, você tem aqui, ó, 2. Se a diferença for 2 ou mais de 2, o ácido é forte. Todo ácido que a diferença do oxigênio e do hidrogênio for igual ou maior que 2, a gente diz, tá, que o ácido é um ácido forte. Mas igual a 2 maior que 2, o ácido é forte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele não botou essa relação, mas eu vou colocar aqui para você. Se o valor de alfa, tá? Se o valor de alfa for igual, ó, se o valor de alfa for maior ou igual a 2, o ácido é forte. Se for igual a 1, ó, moderado. Agora, se for igual a 0, fraco. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu dou nome a um ácido? Reconhecer não basta? Claro que não. Você tem que reconhecer o ácido, você tem que saber as propriedades do ácido. Se lhe perguntasse qual é a característica marcante de todo ácido, você ia dizer azedo. Todo ácido é azedo? Claro que é. Todo ácido é azedo. É uma característica de um ácido. Todo ácido é corrosivo, Ney? Claro que é. Uns mais, outros menos. Os fortes, muito corrosivo. Os fracos, pouco corrosivo. Tem o ácido clorídrico, muito forte, muito forte. O ácido sulfúrico, muito forte. Você não pode nem pensar em ingerir um ácido forte. Mas você faz uso no seu dia a dia de ácidos, por exemplo, do vinagre, que é um ácido orgânico, ácido acético, a gente usa na salada, a gente usa, tá? Como tempero, às vezes, como neutralização, por exemplo, de alguns odores. Você utiliza o vinagre, você utiliza o limão, o ácido que tem o limão, que é o ácido cítrico, tá? E você usa o ácido fosfórico no refrigerante. Então, muitos ácidos você utiliza no seu dia a dia, mas todos ou fraco ou semifraco, moderado, ok? Você não pode jamais ingerir ácido clorídrico, que é o ácido muriático, que é o que você traz no estômago. Você não pode ingerir ácido sulfúrico. Por quê? Porque tem poder de corrosão, são inflamáveis, muito corrosivos, tá bom? Então, como é que eu dou nome a um ácido que não tem oxigênio? Esse é fácil. Você olha para a molécula e você vai ver que você vai ter um hidrogênio e um outro elemento, tá? Você fala a palavra ácido, ó, você fala a palavra ácido. Nesse espaço aqui você bota o nome do elemento, tá? O radical do elemento, que é o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Exemplo, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, o HCl. Se eu tivesse aqui o HCl, tá? Se aqui fosse, ó, se o ácido fosse o HCl. Então,
o radical seria, ó, Cl, tá? O radical seria Cl. Então, você ia botar ácido, nome do elemento cloro, mais a terminação hídrico. Então, ácido clorídrico. Se aqui fosse o flúor, ácido fluor, terminação hídrico, ácido fluorídrico, tá? Sempre assim. Você cita, escreve a palavra ácido, o nome do elemento formador do ácido, mais a terminação hídrico. Então, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido sulfídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, tá? Ácido cianídrico. Então, sempre você fala a palavra ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. Beleza? Então, os oxi, isso aí, Ney, para hidrácido, dar nome ao hidrácido, só isso aí é. Para hidrácido, a gente não tem nenhuma outra maneira de se dar nome a um ácido que não apresenta oxigênio em sua estrutura. Agora, como a gente tem os oxiácidos, tá? A gente tem oxiácidos que, à medida que você aumenta ou diminui a quantidade de oxigênio, aumenta ou diminui a quantidade de oxigênio, você interfere, você modifica uma coisa que nós chamamos de número de oxidação do elemento formador do ácido. Se você aumenta, tá, galera? Se você aumenta a quantidade de oxigênio, você vai aumentar o NOx. Veja só, para eu dar nome a um ácido oxigenado, eu vou seguir essa regra. Ácido, o nome do elemento, do radical, mais a terminação ico para maior quantidade de oxigênio. Ioso para menor quantidade de oxigênio. Eu posso falar, e você vai encontrar em alguns livros ou em módulos, ao invés do cara escrever isso aqui, ICO para maior quantidade de oxigênio, ele vai dizer assim, ICO para o maior NOx. Se a quantidade de oxigênio de um ácido for maior do que a quantidade de oxigênio do outro ácido, do mesmo elemento, então você vai ver que quanto maior a quantidade de oxigênio, maior o NOx. Menor, se diminui a quantidade de oxigênio, o NOx diminui. Você se lembra que o NOx é a carga que o átomo assume. Então, se você aumenta ou diminui a quantidade de oxigênio na molécula de um ácido, ele vai interferir no valor do NOx. O NOx cresce à medida que aumenta a quantidade de oxigênio. O NOx diminui à medida que você aumenta, você diminui a quantidade de oxigênio. Diminuir a quantidade de oxigênio, diminui o NOx. Aumenta a quantidade de oxigênio, aumenta o NOx. Vamos aos exemplos. Então, veja só. H2S. Tem oxigênio, pessoal? Evidente que não. Não tem oxigênio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar nome. Ele quer que a gente dê nome. Então, eu escrevo a palavra ácido, seguido do nome desse elemento aqui, que é o enxofre, mas você não vai chamar enxofre, porque a regra diz que você tem que citar o nome do elemento no latim. Nem vou precisar estudar latim para dar nome, não. São alguns elementos químicos. Então, por exemplo, enxofre a gente chama de sulfa, tá? Ó, ácido, se lembra? Ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, tá? Então, enxofre, aqui, você vai colocar aqui, ó, o NOx do hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 2 aqui, então, mais 1 vezes 2 dá mais 2. Esta soma aqui em cima tem que zerar. Para essa soma aí zerar, você tem que colocar menos 2 no oxigênio. Ó. Mais 2, menos 2. Então, veja só. Aí, ó. Então, usamos o radical sulfa. Olha, ácido, porque trata-se
dessa estrutura aqui, ó, o primeiro elemento à esquerda é sempre o hidrogênio, ligado a um não metal. Então, ácido, sulfa mais hídrico, sulfi mais hídrico, sulfídrico, ó, terminação hídrico, sulfídrico, porque é o enxofre. Veja só agora. Quando você tiver um ácido oxigenado, você vai observar o NOx do elemento formador desse ácido, que é o enxofre. Então, o elemento formador do ácido é o elemento que está no centro. Por exemplo, o hidrogênio tem NOx mais 1. Como aí são 2, você vai estar um NOx mais 2. Está aí, NOx mais 2. O oxigênio é da família 6A. Tem NOx menos 2. Como são 3 oxigênios, você pega 3, que é a quantidade de átomos de oxigênio, e multiplica por menos 2. Por que menos 2, Ney? Porque o oxigênio é da família 6A. Para completar 8, ele tem que receber 2 elétrons. Então, por isso que o NOx dele é menos 2. É a quantidade de elétrons que falta para ele completar o octeto, para ele se estabilizar. Então, você vai aqui, ó, menos 6. Por quê? Porque você pegou o 3 e multiplicou por menos 2. Então, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Qual é o número que eu vou somar com 2 para poder subtrair de 6 e dar igual a 0 aqui? Mais 4. Ó, pessoal. Mais 2. Ó, mais 2 com mais 4, mais 6. Menos 6 é igual a 0. Isto quer dizer que o enxofre, que é da família 6A, o enxofre que é da família 6A, pessoal, ele está com NOx igual a mais 4. Isto quer dizer o quê? Qual a importância disso para a gente? Ele vai dizer que se o NOx do elemento for menor que o número da família a qual ele pertence, aí eu pego a minha tabelinha e olho. O enxofre está em que família? Ah, está na família 6A. Se ele está na família 6A e o NOx dele está menor que o número da família, aí o nome desse ácido vai se diferenciar do nome do outro ácido, cujo NOx é igual ao nome da família. Eu vou colocar os dois aqui para você perceber a diferença. Então, se o valor do NOx for menor, tá, pessoal? Se o valor do NOx for menor que o número da família a qual o elemento pertence, esse ácido vai levar a uma terminação, a um sufixo chamado de oso. Então, eu vou botar a palavra ácido, nome do elemento sulfa, porque é enxofre, mais a terminação oso, sufixo oso. Então, vai ser ácido sulfuroso. Então, esse ácido aí, tá? Pessoal, olha como é que nós vamos botar ácido sulfuroso. Vamos ver aqui, olha a diferença. Olha, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 1 enxofre, 1 enxofre. 3 oxigênio, 4 oxigênio. O número de oxigênio aumentou. Se o número de oxigênio aumenta de um ácido para o outro, o NOx também aumenta. O NOx aumenta. E quando o NOx aumenta, você calcula o NOx do elemento central. Se o NOx for igual ao número da família do elemento, a qual o elemento pertence, você vai colocar a terminação ICO, terminação ICO, tá? Então, vamos lá. Ó, hidrogênio mais 1, como são 2 ácidos, 2 vezes mais 1 dá mais 2. Oxigênio, você já sabe, é menos 2, família 6A. Então, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Qual é o número que eu vou somar com 2? Tá?
Qual é o número que eu vou somar com 2 para subtrair de 8 e zerar isso aqui? Tá? Mais 6. Ó. 2 mais 6 dá mais 8. Menos 8, 0. Perceba? Ó? Mais 6. Ah, e o enxofre é da família 6A? Claro que é. Se o NOx for igual ao número da família, você vai colocar a terminação ICO. Ao invés de oso aqui, é quando você calcula o NOx do elemento. E o NOx é menor que o número da família. O enxofre da família 6A e o NOx está mais 4. Então, a terminação oso. Tá? Quando o NOx foi igual ao número da família, o enxofre da família 6A está com NOx mais 6. Terminação ICO, meu velho. Então, ácido, vamos lá, escrever o nome, ácido, olha pessoal, ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico, terminação ICO, quando o NOx foi igual ao número da família a qual o elemento pertence. Oso, você vai colocar sempre que o NOx for menor. Enxofre é 6A, NOx está mais 4. Então, terminação oso, ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Beleza? Neste caso aí, pessoal, vão interferindo à medida que vocês vão tendo as suas dúvidas. Beleza até aí? Tô só? Professor, Oi. às vezes eu não estou compreendendo, o senhor explica muito rápido, eu estou toda perdida, eu já estou até chorando aqui, ó, tá complicado demais. É. Mas vai dizendo antes, não deixa para dizer depois. Tem que interferir no início. Tá? Que eu estou indo mais rápido porque eu pensando que está tudo bem. Entendeu? Então, vamos lá. Veja só, há umas 2 aulas atrás aí, eu falei sobre cálculo de número de NOx. Então, calculei o número de NOx para vocês. Então, quando você calcula o número de NOx, primeiramente você tem que saber reconhecer um ácido. Hidrogênio é o primeiro elemento à esquerda. Tá? Então, perceba. H, H e H. Perceba que aqui você tem sempre elementos não metálicos. Enxofre família 6A, enxofre família 6A, 6A, oxigênio família 6A também. Tá? Então, os ácidos, geralmente, você tem o hidrogênio. O hidrogênio ele é ligado a metais, a não metais. Quais são esses não metais? Os não metais da família 5, 6 e 7A, na maioria dos casos. Nem você tem ácidos ligados a metal? Tem. Alguns, são poucos. A maioria dos ácidos são formados de hidrogênio ligado a não metal. No caso dos hidrácidos, que são ácidos que não têm oxigênio, esse ácido aqui não tem oxigênio, chamado de hidrácido, que você, para dar o nome, fala a palavra ácido, o nome do elemento mais a terminação hídrico, são regras, né? Ácido sulfídrico. Esse aqui também é um ácido formado por enxofre, só que, além de enxofre, você tem oxigênio, tá? Você tem oxigênio, aí você tem o ácido sulfuroso. Então, se o ácido tem oxigênio, existem 2 possibilidades para nome desse ácido. Ou você fala a palavra ácido e a terminação oso, levando em consideração o nome do elemento. Então, ácido, por causa do hidrogênio, sulfuro, por causa do enxofre, e oso, porque o NOx dele é menor que o número da família. Esse NOx aqui em vermelho, tá?
é a carga que esse elemento assume. Se ele assume uma carga mais 4 é menor que o número da família dele, ele é da família 6A. Já aqui embaixo, ó, o enxofre é mais 6, e mais 6 é o NOx igual ao número da família a qual ele pertence. Portanto, esse ácido aqui, você bota a terminação ico. Esse ácido aqui é chamado de ácido sulfúrico, tá? Esse ácido é o ácido sulfúrico, tá? Pessoal, quando encerrar essa primeira parte aqui, dá um tempinho para poder completar a gravação e depois eu sigo logo, eu renovo, tá bom? E aí você... Professor, Oi. e se você não souber a qual família o elemento pertence? Aí tem que saber, porque tem que estar com a tabela na mão, né? Então, toda questão desse assunto que cai numa prova vai ter que ter a tabela, tipo... Ou dá a tabela, ou ele vai colocar entre parênteses o enxofre de tal família. Entendeu? Ok. Então, Entendi. tem que dar. No Enem, como eles geralmente não botam a tabela, eles colocam os dados da questão. Então, se ele pedir uma questão desse tipo, ele vai te fornecer, vai dizer qual é a família, qual elemento pertence. Tudo bem? Ok. Beleza. Então, venha só. Vamos ver algumas características importantes do ácido. Todo ácido tem sabor azedo. Você faz aquele sucão de limão, né? Você bota limão demais, você toma assim daquele, né? Você diz, nossa, está muito ácido. O que é que você faz? Coloca mais água, porque você vai diluir, você vai diminuir a acidez, ou seja, você vai diminuir a concentração do ácido, tá bom? Então, características gerais dos ácidos. Ou seja, vou falar sobre algumas características que todo ácido apresenta. Então, todo ácido apresenta sabor azedo. Ney, o ácido sulfúrico é azedo? É. Mas eu posso experimentar? Não. Você não pode experimentar, você morre. Então, mas é azedo, viu? Não vai inventar de experimentar ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ele é azedo igual o limão. Experimenta o limão, tá? Que é azedo também. Por quê? Porque o outro ácido, além de ser azedo, ele é extremamente corrosivo. Não vai experimentar ácido forte. Desidrata a matéria orgânica. Você já teve a sensação, quando você deixa um ácido cair na sua pele, mancha, tá? Por quê? Porque ele retira a água da sua pele. E a gente diz que queima, né? A pele. Então, desidrata a matéria orgânica. Deixa incolor a solução alcoólica de fenolftaleína. O que é fenolftaleína? Fenolftaleína é uma substância que, se ela tiver em um meio ácido, ela fica incolorzinha. Incolor. Agora, se ela tiver num meio básico, ela fica vermelha ou rosa. Essa substância que tem esse comportamento, né, ela muda de cor quando o meio é ácido, fica incolor, e quando o meio é básico, fica rosa ou vermelha, nós chamamos de indicador. Indicador é uma substância que muda de cor a depender do meio. Se o meio está ácido, fica incolor, o meio está básico, fica vermelho, né? Então, cada indicador muda para determinadas cores. Nesse caso, a fenolftaleína, ela é incolor em meio ácido, tá? E é rosa ou vermelha em meio básico, tá bom? Neutraliza as bases formando sal e água. Quando você